Vida cristã, seguir Jesus. Quando nós conhecemos uma pessoa e gostamos, uma pessoa que amamos profundamente, queremos ficar para sempre com essa pessoa, né? Por isso que nos pesa tanto a despedida de entes queridos. A gente quer que esta pessoa amada fique sempre conosco e nós sempre juntinho a ela. Algo bem parecido aconteceu quando as pessoas que conheceram Jesus e que queriam ficar com ele para o seguir. Foram provados neste teste de amor. Quais estariam dispostas a largar tudo para estar sempre com Jesus e ir onde ele fosse e fazer o que ele ordenasse. E quais os embaraçados que, ouvindo tal maravilhoso convite, mas também convite desafiador, convite que tem consequências, um convite que tem responsabilidades. Pois a vida cristã, ela poderia ser resumida nisto, em seguir Jesus. Nós carregamos este nome, cristãos, por causa de Cristo. É dele que se trata, ele é o tema, ele é o assunto, ele é o personagem. Nós abdicamos da nossa vida para empregá-la nos propósitos aos quais ele apresenta para nós. Vida cristã é seguir Jesus. É bom que, ao tomarmos esta decisão, precisamos considerar, então, todas as coisas implicadas. Já saímos do circuito fechado da religião. Que religião é? Eu acredito em Deus. Cristianismo é seguir a Jesus, o Filho de Deus, e numa caminhada acompanhada o tempo todo pelo Espírito Santo. Três pessoas da Trindade, Pai, o Filho e o Espírito Santo, numa relação pessoal, uma relação que não é solitária, ela é comunitária, porque eu não sou o único que caminho, não fui o único que ouviu o convite, tu não és o único que disse sim. Então nós temos irmãs e temos irmãos caminhando juntos. Isso para começo de conversa. É importante estar bem claro, para que a gente entenda a diferença entre religião, que é simplesmente uma declaração de se acreditar em algum ser metafísico. E pouco importa a doutrina. Mas ser cristão é, de fato, dizer sim a um chamado pessoal de Jesus. E ele chamou personagens no seu tempo, mas antes dele já chamou também pelos profetas, chamou pelos patriarcas, chamou pelo meio da palavra santa da lei de Deus. Chama-nos hoje pelo convite do evangelho da boa nova em Cristo Jesus. E continua chamando. E depois de nós, a voz de Jesus continuará ecoando: vinde a mim, vem e segue. Toma a tua cruz e vem após mim, com todas as suas consequências. Como tornar-se discípulo de Jesus? Nos primeiros capítulos de cada um dos evangelhos, a gente já encontra vários relatos descrevendo estes chamamentos de Jesus. Mateus 4, 18 a 20, Marcos 1, 16 a 20, Lucas 5, 1 a 11, João 1, 43 seguintes.
Então já fica bem claro para o leitor das 4 versões do Evangelho o que se trata. Um convite, um chamado para um discipulado. Tornar-se discípulo de Jesus. A gente não se declara discípulo pronto. Isto é uma escola, é uma caminhada. O andar com Jesus é um matricular-se para uma escola permanente. E onde, na medida em que vamos aprendendo, vamos também a outros ensinando, repartindo, testemunhando e servindo, sobretudo em amor. Isso aqui tudo não é para ser um movimento bonito, não é uma marcha ideológica, nós não estamos apontando para um partido religioso que desponta uma vida diária. Nós estamos falando de imersão na vida real. Nós não vamos abandonar os nossos empregos, nós não vamos abandonar as nossas famílias, nós não precisamos dispensar os nossos bens, embora em alguns contextos, para provar a sinceridade do chamamento de Jesus, inclusive colocou tais questões como condicionamento. Aquele jovem rico, por exemplo, que num diálogo com Jesus dizia o que era necessário para herdar o reino de Deus, e no debate com Jesus, chegaram à conclusão que era ama a Deus todo o teu coração, ama o teu próximo, guarda os mandamentos, e o jovem rico, muito contente com a resposta, disse, isso tudo eu já faço, isso tudo eu já faço. E aí Jesus sacou, no caso dele, as riquezas iam ser um empecilho. Então Jesus pôs para ele essa prova. Uma coisa te falta, vende todos os teus bens, dá aos pobres. Mas Jesus não vai fazer essa prova contigo, comigo, né? Mas para aquele jovem era necessário para ver a sinceridade do seu coração. Jesus convida pessoas a segui-lo. Alguns recusam. Alguns dizem sim, mas depois desistem. Alguns dizem não, mas depois acabam indo. Como aquela parábola dos 2 filhos, que o pai pediu para um filho fazer uma coisa, e o filho disse, sim, vou fazer, meu pai. E foi lá e não fez. E pediu ao outro filho a mesma tarefa. E ele disse, não, isso eu não vou fazer. Mas depois, refletindo e pensando melhor, foi lá e fez. Então, às vezes, tem muito disso. No segmento de Jesus, os que dizem não e depois seguem, os que dizem sim, mas não seguem ou o abandonam, e os que estão pensando ainda até hoje, analisando a proposta como se diz. Os que ouvem e o seguem, esses tornam-se seres. Entraram no círculo de Jesus, que tem camadas diferentes de intimidade. Jesus, ele falava às multidões, por exemplo, o Sermão do Monte. Coisa impressionante, toda vez que eu leio o texto, eu fico pensando como é que foi aquilo. Né? Multidões de pessoas, Jesus falando, sem microfone. E os milagres que ele fez nessas circunstâncias. Mas Jesus também, em determinado momento, chamou 70 discípulos, preparou eles, um cursinho rápido de evangelismo, mas bem capacitado, dividiu em duplas e enviou para as vilas, aldeias e cidades. Quem é o grupo dos 12? Os apóstolos, um círculo mais íntimo. Dentre os 12, Jesus tinha os 3 discípulos mais próximos. Quem eram eles? Pedro, Tiago e João. E desses 3, ainda os textos do Evangelho dão a entender que Jesus tinha uma relação ainda mais íntima com um deles, que era João, o discípulo amado. Né? Então, vê que também tem isso, as camadas de intimidade. Isso tem a ver também com o discípulo. Não é algo que depois encontra Jesus, como se Jesus estivesse agora dando preferência do esse mais para cá, esse mais para lá. É a nossa resposta que vai nos colocando mais para fora do círculo ou mais para
para dentro dele. Mas os que ouvem e o seguem, então esses tornam-se seus discípulos. E o que chama muito a atenção é que quem toma a iniciativa é ele. Não somos nós que acordamos, de repente, um dia assim diferente e pronto, agora eu quero seguir Jesus. Tudo começou com ele. Quando ele chega à porta e bate, dizendo: estou aqui, tem ouvir a minha voz, abrir essa porta, entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Vai ter festa, vai ter banquete. Tem que abrir o processo da entrega, da consagração, pode chamar de conversão, como quiser. E a porta só tem trinco do lado de dentro. Né? Jesus não vai forçar de, opa, estou chegando, estou entrando, sabe aquela visita abusada, né? Nem bate na porta, já vai entrando na tua casa. Ô, cheguei. Jesus não é Papai Noel, não entra pela chaminé, quando a gente está dormindo. Não é ladrão que pula a janela, sem pedir. Ele bate na porta, ele é educado. Ele respeita a nossa opinião, a nossa decisão, respeita a nossa vontade, não nos força, não nos obriga a segui-lo, não nos força a seguir. É um convite. E nós temos que dar a nossa resposta. Você já deu a sua resposta? Já ouviu o chamado claramente? Você jovem já disse sim a Jesus? Eu quero que a minha vida seja um seguir a Cristo. Bom, legal. Mas é bom saber que isso tem um custo, né? Como eu disse, não é um passeio no parque, não é um acampa dentro, fizemos tantas coisas legais de ontem para hoje aqui com essa galera, música, brincadeiras, dinâmicas, lanches, palavra para orar, um retiro, uma proposta, acampamentos, retiros, acampamentos, piqueniques, passadias, desliga um pouco lá de fora e agora vamos nos conectar mais com Deus e com os irmãos. Um tempo para nós. Né? A gente até estimulou logo do início, guardem os celulares, só usem se for para abrir a Bíblia ou atender um chamado de casa do pai e da mãe, às vezes está tudo bem. Conectar com Deus. Isso é muito importante. Vocês jovens. Dão um exemplo também para a comunidade, dão um exemplo também para os mais velhos, quando dizem: nós já estamos aqui, tomando essa decisão. Nós já estamos aqui querendo fazer parte dos círculos íntimos de Jesus, andar com Ele, pertencer a Ele. O custo, claro que Ele tem. Mesmo quando alguém se apresenta voluntariamente para seguir a Jesus, é Ele, de novo, sempre quem toma a iniciativa. Ele que chama. Como lemos lá em João 15:16, João 15:16, não foram vocês que me escolheram, mas fui eu que escolhi vocês. O chamado de Jesus, ele é um novo começo de vida e um seguimento a ele, um longo processo, com renovados, consagrações, e por isso que quem é chamado deve deixar tudo e segui-lo. Filipenses 3:13, esqueço do que fica para trás e avanço para o que está à minha frente. É como encontrar aquele precioso tesouro escondido no campo. É a pedra preciosa, a moeda perdida, a joia de maior brilho. Encontra. E a gente faz tudo para manter isso, para ser honesto. Quem chama, quem Jesus chama? Quando ele esteve na terra, Jesus chamou diferentes tipos de pessoas. Ele chamou em diversos lugares, diversos círculos, diversas camadas
sociais e de pessoas de diferentes níveis de instrução e de posses de bens. Chamou homens, chamou mulheres, chamou velhos, chamou jovens, chamou crianças. Deixai vir a mim os pequeninos. Chamou pescadores, pessoas simples do povo, também estudiosos, líderes religiosos da sua época. Lembra aquela conversa de Jesus com Nicodemos, né? Um sábio, um erudito, um homem das letras, vai ouvir de Jesus: quem não nascer de novo do Espírito não verá o reino dos céus. Importa-vos nascer de novo. Todos os que responderam ao chamado de Jesus com um sim, podiam dizer como Pedro: nós deixamos tudo e te seguimos. Pedro disse isso. E essa palavra, ela tem que também ecoar aos nossos corações. Não é uma leitura literal, como em determinado momento da história, alguns grupos entenderam. Temos que sair das nossas casas, abandonar as cidades corruptas e ir morar como eremitas no deserto, então teremos vida pura. Digo de novo, não é necessário este movimento. Nós podemos permanecer na cidade pecaminosa e corrupta, mas agora, uma vez lá, como fermento, como luz, como lâmpada, né? Para fazer a diferença, para semear os valores do reino de Deus. Também nos dias atuais, Jesus está chamando todo tipo de pessoas em diferentes lugares no mundo todo. E é interessante ver os movimentos das missões a cada década e a cada século, aonde revigora, aonde definha, onde uma vez a Europa era o berço da cristandade, quando os apóstolos, né, levaram para lá o evangelho, dava-se para dizer praticamente um continente, não um ou outro país, mas um continente todo cristão. Veja a realidade que hoje é a Europa. Enquanto isso, países, continentes como o africano, onde chegou depois, chegou mais tarde, é onde mais revigora hoje as igrejas cristãs. No mundo asiático e também em lugares onde não há a mesma liberdade de expressar a religião e a fé como aqui. É onde mais cresce. O cristão, a igreja, parece que é pão sovado, né? Quanto mais bate, mais cresce. E a gente olha isso. Porque a martiria, né? O sacrifício, ele rega a terra com o sangue do testemunho do Evangelho. E isso é impressionante. Também você e a mim, assim como tantas e diferentes pessoas, somos chamados para seguir a Jesus num discipulado. Chama para quê? Jesus chama para viver com Ele, para estar com Ele e para viver com a comunidade dele. Então, o discipulado, ele é sempre missional. Ele não é uma peregrinação particular, individual, né, como eu que estou me aprofundando, quero estudar, quero conhecer a fundo os temas da religião. É mais do que isso, é mais do que nos enriquecer de conhecimento religioso e contemplar a nossa curiosidade. A caminhada com Jesus, o discipulado, ela é missional, ou seja, na medida em que eu aprendo, estou ensinando. Na medida em que estou sendo salvo, estou sendo instrumento de salvação para outras pessoas, repartindo, ensinando, convocando mais pessoas. Vem e caminha junto. Com certeza, aquelas multidões todas que seguiam Jesus nos seus dias não foram
chamadas um a um pelo próprio Jesus. Mas um foi chamando o outro, convidou a vizinha, que chamou o comerciante, o padeiro, o alfaiate, e os parentes da vila adiante, da aldeia seguinte, e isso foi então se desenvolvendo esse chamado movimento missional de Jesus. Foi assim que se chegou a multidões. Ele chama para viver então com ele e chama para viver em comunidade. Por isso eu, sinceramente, não boto muita fé na prática da religião individual separada. Eu rezo em casa, não preciso de igreja, abre mão da comunhão. Ficam algumas questões muito importantes em prejuízo, né? Vou citar só a Santa Ceia. Como é que faz para a Santa Ceia? O irmão que abdicou da vida em comunidade. Ele faz a Santa Ceia para si sozinho? Ele vê lá no YouTube um tutorial como se auto-ministrar Santa Ceia? Não existe isso. Isto é impossível. E para o quê, né? Jesus chama para caminhar com ele, para caminhar com a comunidade, uma caminhada missional. Então, essas duas finalidades, elas estão bem satisfeitas, bem claras, bem presentes. Fiquem unidos a mim, e eu ficarei unidos a vocês. Diz Jesus em João 15:4. Vocês não poderão dar frutos se não ficarem unidos a mim. E as condições? Qualquer um pode seguir Jesus? Tem algum critério? Vamos lá. O chamado de Deus, ele é gratuito. Ele é um convite. Ele não é uma seleção de candidatos. Então, nesse sentido, qualquer um, sim, pode seguir a Jesus, mas exige tal convite generoso, exige também uma resposta generosa, que é marcada por um compromisso com o seu projeto, que é o reino de Deus, por parte de quem é chamado. Então, quem segue Jesus se compromete também com o reino dele e com todas as consequências que a divulgação e a plantação deste reino na terra traz, inclusive a perseguição e a hostilização. Ele mesmo deixou isso bem claro. Se perseguiram a mim, o que vocês acham que vão fazer com vocês? Se me odiaram, vão odiar vocês também. Então, é muito mais do que imitar, é seguir a Jesus em tudo até o fim, até a cruz e a ressurreição. Por isso, Jesus orienta os seus discípulos sobre essas condições de seguir. Ele cita lá, perder a vida para ganhá-la, Marcos 8:34. Acolher, Marcos 9:33. Servir, Marcos 10:45. Quem segue Jesus deve considerar todos esses desafios implicados. Vemos lá em Lucas, indo eles pelo caminho, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado e olha para trás, é apto para o reino de Deus. Uma linguagem moral. Tem alguma dificuldade de entender isso, porque hoje nem tem mais, né? Campo arado por boi e arado e tudo mais. Mas era assim antigamente, né? O boi ou o cavalo puxava o arado e a pessoa vinha atrás ali com os guidão, né? E sempre tinha que estar olhando firme para frente a linha reta do arado. Se você olhasse para o lado ou para trás, o boi, por mais forte, cavalo, por mais forte que fosse,
você perde a linha e você alavanca. Tá? Sai fora e aí depois, para trazer isso de novo, e é um remendo que não fica legal. Então, Jesus usa esta linguagem. Olha para frente. Esse é o propósito. Vem comigo. E é uma promessa abençoada. Cada um de nós vai no seu estilo, o seu discipulado, com Cristo e com a comunidade. Uns passarão por tais e tais situações e circunstâncias, outros por situações diferentes. Mas toda a igreja faz nesta caminhada conjunta aquilo que chamamos de a nuvem de testemunhas. Então, por todos os séculos, glorificaram a Deus no seguimento ao seu Filho Jesus. E Jesus conduz para onde? Em última análise, para a casa do Pai. Jesus nos leva, como diz o Salmo 23, Senhor é meu pastor, nada me faltará, Ele me leva por pastos verdejantes, até aquele lugar onde há a mesa do banquete e onde o cálice transborda. E para chegar lá, ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos, porque a sua vara e o seu cajado nos consolam. E ali, então, celebraremos a vida eterna do Senhor. Ouça a voz do Senhor que te chama, convite generoso, e dê também tua resposta generosa. Amém.